Carlos Bolsonaro afirmou que vai deixar o comando das redes sociais do pai. Carlos foi o principal responsável pelo gerenciamento das redes durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí Yasmin Costa está conosco, tem mais informações. Yasmin, inclusive, ele saiu de fato aí xingando e atirando. Muito bom dia, uma ótima semana para você, Yasmin. Ótima semana para você também, Marcelo, e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, o vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para dar essa informação de que estaria ali deixando o comando das redes sociais do pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que um dos grandes responsáveis por ter levado ele até o comando do Palácio do Planalto foi justamente o vereador Carlos Bolsonaro, que pelo menos desde 2018, antes mesmo, melhor dizendo, de 2018, já tinha ali o comando de todas as redes sociais do ex-presidente da República. Pelas redes sociais, Carlos Bolsonaro disse o seguinte, a gente separou um trechinho dessa publicação que ele fez. Abre aspas, após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito breve chegará ao fim deste ciclo de vida voluntário. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui, afirmou o vereador pelo Rio de Janeiro, do Republicanos do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele ainda disse o seguinte, que a ideia agora é seguir planos pessoais, e ainda afirmou que durante todo esse tempo que ele esteve à frente aí das redes sociais do pai dele, ele trabalhou sempre sozinho, muito ali sozinho, e que foi muitas vezes tratado como os ratos não deveriam e nem mereciam ser tratados, fazendo uma crítica aí a alguns tratamentos que eram feitos a ele na avaliação de Carlos Bolsonaro. Mas ele também não deixou claro quando vai ser essa, vamos dizer, despedida das redes sociais de Jair Bolsonaro. Mas ele confirmou que vai avisar com uma certa antecedência, mas já deixa aí o recado de que não vai mais comandar todas essas plataformas aí de mídias sociais, que inclusive foram ali um grande, como até o próprio ex-presidente dizia, grande responsável pela eleição dele de 2018, porque na época Jair Bolsonaro tinha pouco tempo de campanha e as redes sociais ajudaram, contribuíram para que ele ganhasse aí uma visibilidade nacional e conseguisse subir a rampa aqui do Palácio do Planalto na ocasião. Agora, para a gente finalizar, né, Marcelo, Carlos Bolsonaro deixa aí esse comando das redes sociais do pai e deixando claro aí que tem uma certa mágoa de algumas coisas que aconteceram durante o período que ele ficou comandando esses perfis. Volto com você. Yasmin, como você disse, na posse do presidente Jair Bolsonaro chamou muito a atenção a cena, né? O Rolls Royce foi doado aí pela Inglaterra, que fica permanente para o país, né? Então, aquele desfile em carro aberto ali por Brasília, estava o presidente Bolsonaro, evidentemente, Michele Bolsonaro, e ele sentado atrás, com os braços cruzados, ele transmitia, de fato, a sensação seguinte, eu sou responsável por tudo isso aqui que está acontecendo, ele só vai subir a rampa porque esse trabalho, quem o fez assim, até porque foi, de fato, a primeira eleição com uma forte, claro que as redes sociais já existem há um bom tempo, mas foi, de fato, uma eleição que foi muito marcada pelas redes sociais, pela sua importância e espaço junto à população, porque Bolsonaro não tinha tempo na campanha nem para falar, meu nome é Enéas, né? Ele era pelo PSL, uma coligação muito pequena, não tinha segundos de fato, e agora ele sai, Carlos Bolsonaro, dizendo o seguinte, não acredito mais no que me trouxe até aqui, pessoas ruins estariam ganhando com o meu trabalho e você fez questão de chamar aqui a atenção, estou sendo tratado de um modo que nenhum rato mereceria. Então ele sai de fato atirando e faz questão de dizer que se o presidente chegou onde chegou, muito em razão dele, né, Yasmin? Exatamente, né? A gente aqui atuando por Brasília, o Carlos Bolsonaro não era uma figura muito comum aqui no cenário, a gente não o via com muita frequência por aqui, até por conta do mandato dele como vereador no Rio de Janeiro, mas a gente sabe, a informação que todos nós da imprensa temos e nos bastidores também, é de que de fato ele sempre esteve ali, foi um dos filhos que sempre esteve à frente desse comando aí das redes sociais, que teve grande contribuição
contribuição, como você bem disse, né, Marcelo, teve grande contribuição para a eleição de Bolsonaro e até continua sendo um grande lugar para as falas do presidente da República, que agora está como presidente de honra do Partido Liberal. Há uma expectativa se ele vai começar a fazer viagens pelo país para comandar a direita de forma regional, mas agora ele não vai contar com a participação do filho dele, que, como a gente trouxe aqui, deixa ali, diz que está com o trabalho cumprido, mas que passou por momentos difíceis e sai ali mostrando essa insatisfação com algumas pessoas. Yasmin Costa, daqui a pouco você retorna conosco. Valeu, Yasmin. Eu quero ouvir o Diogo Schelp, essa saída aí de Carlos aí à frente, portanto, das redes sociais do seu pai, Jair Bolsonaro. Schelp. Marcelo, a gente sabe que essa função que Carlos Bolsonaro desempenhou, segundo ele, um voluntariado, realmente foi muito importante para a chegada de Bolsonaro ao poder. Agora a gente deve observar se de fato Carlos Bolsonaro tem a intenção de deixar essa função, deixar o comando das redes sociais de Bolsonaro, ou se ele está blefando. Ele em outras vezes já voltou atrás em declarações que fez, também já retirou do ar, né, postagens que foram muito polêmicas, inclusive nas redes sociais de Jair Bolsonaro, e a última delas foi aquela que foi publicada nas redes sociais de Bolsonaro, poucos dias depois dos ataques de 8 de janeiro aos prédios dos poderes da República em Brasília. Foi um vídeo que foi entendido como um endosso àqueles atos criminosos e que inclusive serviu, né, de base para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, considerasse que Bolsonaro deveria ser investigado, deveria ser ouvido para se descobrir quem são os mentores intelectuais daquele caso. Então pode ser, inclusive, que esse episódio específico tenha alguma relação com essa decisão de Carlos Bolsonaro, mas a gente precisa deixar claro, isso vai criar um grande desafio para o ex-presidente, porque de fato Carlos Bolsonaro era quem dava a cara, né, desse bolsonarismo, inclusive, por meio das redes sociais. Ele criou uma estratégia de comunicação que pode ser criticada, inclusive, pela falta de ética, mas que foi muito bem sucedida para criar quase essa ideologia, essa forma de pensar estruturante que é o bolsonarismo, que deu a Bolsonaro muitos seguidores fiéis.